Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merendinha, tá? Para a gente continuar aqui, tá, pessoal? O nosso estudo que a gente começou na primeira parte. Lembra do tema que a gente falou aí na primeira parte? Vamos ver aqui, né? É um tema interessante, tá? Eu acho que poucas conhecem sobre esse tema aí, mas vai ser importante para vocês conhecer sobre isso, tá? O que é o humanismo espiritual? Porque, pessoal, tem o humanismo, né, que é trazido pela psicologia, né? Tem até a teoria humanista, né? Que é o desenvolvimento normal do ser humano. Então, a psicologia está trazendo esse desenvolvimento normal aqui das coisas físicas, racional. Mas esse humanismo espiritual, ele está trazendo a compreensão de que o ser humano não é só essa parte aqui física. Essa parte, ela tem a partes que são partes espirituais, né, que a gente conhece, que não vê que são partes, a camada mental, emocional e espiritual. Então, essa humanismo espiritual ele está trazendo todos esses cabos. Mas vamos ver aqui o que, é que ele define lá, que a gente viu como humanismo espiritual. Ele diz que é uma corrente de pensamento, né, um conceito aí, que busca integrar o princípio humanismo com a espiritualidade. Então, torna-se fazer com que o ser humano ele vai se tornar humano quando ele unir essas duas coisas, tá? Ele fala que essa abordagem, né, valoriza o ser humano, sua dignidade, sua capacidade, responsabilidade, né? Mas também reconhece a existência de uma dimensão espiritual que permeia a vida. Então, esse novo ser humano, ele tem que reconhecer isso, tá? Pessoas que é ateu, que não acredita no mundo espiritual, não acredita, então, ainda precisa se tornar esse novo ser humano, ter essa nova concepção do ser humano, tá? Porque senão a espiritualidade não faz efeito na vida e ele não vai se tornar uma pessoa melhor, porque a pessoa só vai se tornar melhor quando ele se conecta com a espiritualidade dele, tá? Entende, pessoal? Então, é isso, tá? Eu espero que a Angelina aí, ela sossegue a boca dela aí, que até agora não quer, tá? Sei o que é que tá acontecendo, tá, pessoal? Mas é isso, entende que ele falou que era o ser humano? A capacidade a responsabilidade, né? De reconhecer que é a dimensão espiritual que está permeando a vida dela. Porque o ser humano não é só essa parte física, tá? A psicologia está estudando o humanismo como essa relação humana que ele está vendo aqui, racional, tá? Tá tudo certo também, tá correto. Mas é preciso unir esse humanismo espiritual, tá? Foi o que a gente viu na primeira parte, né, pessoal? Aí é onde a gente parou. A gente parou aqui que a espiritualidade fornece a base ética, moral, emocional mais ampla para lidar com questão complexa da vida. Por isso que sem a espiritualidade não dá. Qual é o propósito de vida? A mortalidade. Por que a gente está morrendo? E o sentido da existência. Então, qual é o sentido de eu estar aqui? Eu vim para aqui, aí morrer,
experimentar a morte, está aqui. Qual é o sentido disso? Então, a espiritualidade, ela vai buscar para que você se torne um ser humano melhor, entenda o processo que você está passando, a sua consciência. Entende, pessoal? Para isso que serve a espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? Ele fala o desenvolvimento pessoal no humanismo espiritual. Então, quando você está nessa conexão com a espiritualidade, você tem um desenvolvimento pessoal. Você melhora como pessoa, né? Ele fala, o humanismo espiritual coloca grande ênfase no desenvolvimento pessoal, mas esse desenvolvimento vai além do aprimoramento intelectual e físico. Ele envolve um crescimento integral, onde o indivíduo busca equilibrar o progresso pessoal com o crescimento espiritual. Então, ele tem que buscar esse equilíbrio. É isso que a espiritualidade faz, tá? Isso inclui prática como meditação, né, oração, introspecção e busca por autoconhecimento, né, estudo das escrituras, que ajuda a conectar o indivíduo com a sua essência espiritual. É isso que eu quero aqui, que você se conecte com a sua essência espiritual, que é essa parte divina, o qual você vai se conectar a Cristo e a Deus. Quando você tiver essa conexão com essa essência espiritual. E aí você vai começar o trabalho da sua espiritualidade para se tornar esse novo ser humano, um ser humano melhor, que é o humanismo espiritual. Você vai começar a colocar isso em prática, desenvolver a ética, a moral. Então, esse novo ser humano, ele tem ética, não pode mentir, ele não faz nada imoral. Esse novo ser humano, porque agora não existe esse ser humano, são poucas pessoas que estão trabalhando para chegar a esse nível de ser humano. Mas ainda não existe, as pessoas estão trabalhando, pessoas que estão na espiritualidade, porque quer melhorar, tá? E o próprio Deus está fazendo esse movimento para que as pessoas voltem à conexão, voltem a melhorar, voltem a transmitir a imagem do ser humano inicial, o ser humano verdadeiro. Por quê? O ser humano que está aqui é falsificado, é do ego. Não está passando a imagem verdadeira do ser humano. Essa imagem que o ser humano está fazendo aqui não é a imagem do verdadeiro ser humano. Entende, pessoal? Então, é para isso que a gente tá esse desenvolvimento pessoal, através de meditação, né, estudo, para que você se conecte a essa essência. Aí, o que mais que ele fala? Ele fala, o autodesenvolvimento no contexto do humanismo está centrado na compreensão de que a evolução espiritual e o avanço pessoal está interligado. Então, uma coisa está interligada com a outra, tá, pessoal? Não tem como eu melhorar, como é que se diz? Eu apresentar que eu melhorei pessoalmente sem ter a conexão com a espiritualidade, porque tudo começa de dentro. Então, se você está conectado à sua essência, você vai se tornar um ser humano melhor, que pessoalmente você vai agir com ética, com moral, respeitando o próximo, amando o próximo, tendo paciência. Você vai demonstrar as virtudes que você está conectado. Não adianta, por isso que eu falei aqui para uma pessoa, não precisa você falar que é de Deus, não precisa nada. O seu comportamento, a sua maneira vai demonstrar que você é de Deus. Porque agora todo mundo, não, eu sou de não sei quem, eu sou da igreja, falando, mas olha o comportamento das pessoas. Olha o que é que elas estão fazendo, pessoal. E isso traz uma coisa, né, que
São pessoas que, esses grupos religiosos, tá, pessoal? Nossa, que estão dizendo que estão com Cristo, com Deus, e não estão, tá, pessoal? Eles estão se enganando e é uma mentira que eles estão se metendo aí, tá? Por isso que eu gravei um vídeo aqui, foi sobre a integridade, né? Se você ter a integridade, falar a verdade, né? Ser verdadeiro com você, essa integridade já começa com você sendo... Então, você tem que reconhecer, eu não tô conectado. Sem problema nenhum, eu não estou conectado, não, mesmo no grupo. Mas por quê? Porque o grupo força a acreditar em você que você está conectado. Porque você se batizou, porque você foi lá, aceitou Jesus, você fez algum ritual em outro grupo religioso. Aí começa a fazer você acreditar que você... E você não está conectado. Pessoal, não é fácil, tá? Aí ele fala, para alcançar o verdadeiro potencial humano, então, você refletir o verdadeiro potencial humano, é necessário cultivar a mente, o corpo e o espírito de maneira integrada. Então, você não pode cultivar, eu vou só cultivar, é só mental, não existe isso. O corpo também tem que trabalhar o corpo. O espírito tem que trabalhar o espiritual. De forma integrada, junta. Tá? Buscando o equilíbrio disso aí. Isso que é o desenvolvimento humanismo espiritual. Tá? Ele fala, esse processo permite que o indivíduo se torne mais consciente de sua responsabilidade para consigo mesmo, para com os outros e para com o universo. Então ele vai se tornar responsável com ele, porque quando você está trabalhando a sua espiritualidade, pessoal, você está se ajudando, né? Está melhorando. Mas quando você melhorar, consequentemente, você vai ajudar o próximo. E vai ajudar o universo, aonde você está convivendo. Você vai ter uma responsabilidade disso. Vai cair sobre o seu ombro. É o que caiu no meu ombro aqui, tá? E quanto mais eu tô gravando o vídeo aqui, tá aumentando aí os likes aí, aumentando as pessoas que estão vindo aqui se inscrever no meu canal, tá, pessoal? Não tem como evitar isso, tá, pessoal? Não tem, tá? Vai trazer alguns benefícios para mim? Vai trazer. É natural, tá? Agora, vai trazer problemas também para mim? Vai trazer. Tá? Aí ele fala a ética no humanismo espiritual. Então, pessoal, o que é que ele fala? Sem esse humanismo, esse novo ser humano, ele tem que ter ética, tá, pessoal? O que é ética? Eu até tomei lá uma matéria na psicologia que é ética, tá? E o pior que a professora que estava dando ética, ela nem tinha ética. Imagine, uma professora que está dando ética e ela não tem ética, tá? Eu reparei nisso nela. Mas faz parte, é porque essa ética... peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que, é que essas pessoas vão... Deixa eu ver o que, é que essas pessoas vão fazer aqui. Peraí, que tá fazendo zoada aqui. Eu não posso falar aqui, tá, pessoal? Eu não posso falar, eu posso falar aqui. Peraí, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Peraí, tá atrapalhando aqui o nosso estudo. Peraí, deixa eu ver aí. Eu quero ver, Angelina, eu quero ver que eu preciso aqui terminar meu estudo aqui. Tá? Eu preciso terminar aqui, tá? Vai lá, meu pai, procura o que fazer. Aí, ó. Tá? Eu quero terminar aqui meu estudo, você vê como é que tá aí, tá?
Aí, vamos lá, pessoal. Então, estava contando a história lá, né, da professora da ética, né, que estava dando a ética, mas ela própria não tinha ética. Porque isso é uma coisa, pessoal, espiritual, tá? A ética, a moral, essas coisas vêm com a conexão que você está no verdadeiro. Quando se você não estiver na verdade, você não vai ter essa ética. Ética não é uma coisa que você aprende ali na escola, não é uma coisa que está dentro, é na sua essência espiritual. Então, era o que a professora queria passar a ética, mas ela mesma não estava conectada à ética. Tá? Então, esse novo humano, a ética, ele fala, é um componente central do humanismo espiritual. Então, sem essa ética, você não se torna um ser humano melhor. Ela não é baseada apenas em regras ou códigos sociais. Então, não é apenas que você vai obedecer códigos sociais, regra aqui, né? Essas coisas. Não é só isso. Mas é um princípio que emana de uma compreensão mais profunda da conexão entre todos os seres. Então, você tem que ter essa compreensão. A professora estava passando os códigos de ética sociais, ela estava, mas ela própria não tinha a compreensão profunda dessa conexão dos seres, porque isso precisa de um trabalho espiritual. Entende, pessoal? A ética está no seu ser para você compreender, ter essa compreensão. E você vai agir naturalmente, não é uma coisa forçada que alguém está mandando você fazer. Tá? Ele fala, o comportamento ético, nesse contexto, é visto como uma manifestação da espiritualidade em ação. Então, ele fala que quando a gente está manifestando essa ética, estamos sendo verdadeiros, estamos manifestando a nossa espiritualidade. Tá difícil de encontrar hoje, né, pessoal? Até no meio espiritualista tá difícil, no meio religioso tá difícil. Imagine aí no meio onde as pessoas não querem nem saber de coisas espiritual nem nada. Será que você vai encontrar uma manifestação espiritual dessa? Da espiritualidade? Entende, pessoal? Aí ele fala, o humanismo espiritual promove uma ética baseada no respeito ao outro, na empatia, na responsabilidade. As decisões são tomadas, considerando o bem-estar coletivo e o impacto espiritual que essa escolha pode ter. Então, essa pessoa que tem essa visão, ela vai tomar agora decisões, ela vai ver se vai ter um impacto coletivo, vai trazer bem coletivo, né? Uma pessoa que é humanismo espiritual, ela está nessa conexão, ela vai ter essa visão. Esse tipo de ética não se limita a sistema de crença ou religião. Então, não é você obedecer alguma doutrina, alguma crença em alguma religião, mas é aplicável a todos os indivíduos, independente das suas afiliações espirituais. Então, isso é para todos, independente se você está em um grupo religioso, se você não está. Se você está, é para todo. Essa ética é só você se conectar à espiritualidade. Aquele que se conecta à espiritualidade, ele pode expressar esse comportamento dessa ética. Ele chegar, não vou fazer isso não, isso é errado, não vou roubar. Então, tem pessoas, pessoal, que nem é de grupo religioso, mas ela tem ética. Quando vai fazer alguma coisa, ela diz, não, isso aqui não é correto. Ela não entra nessas coisas. E tem pessoas que diz que é da fé, que é de Deus, mas quando chega lá, se corrompe por qualquer coisa, pessoal. Mente.
tá? Eu sinto muito em estar falando isso aqui, mas é uma verdade que está acontecendo agora. Aí ele fala o humanismo e o bem-estar coletivo. Então, esse humanismo é para trazer um bem-estar coletivo, tá? Esse novo ser humano, tá? O humanismo espiritual valoriza não apenas o bem-estar individual, mas também um bem-estar coletivo. Ele reconhece que a humanidade está interligada em um crescimento espiritual de um indivíduo contribui para o crescimento de todo. Então, um indivíduo está conectado ao outro. Então, quando um melhora, o outro vai melhorando também. Estamos conectados, pessoal. Por isso que o inimigo não quer que os despertos saiam despertando, porque quando ele sai despertando as outras pessoas também. Tá? Ele não quer, ataca muito aqueles que são despertos, tá? Eles atacam. Aí fala, assim as ações que promovem o bem-estar comum são vistas como uma expressão de espiritualidade. Então, a gente está se expressando. É o serviço ao próximo, é considerado uma forma de honrar o divino. Então, de honrar Deus, de fazer o bem. Então, tem pessoas que dizem, eu vou dar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, se você não fazer o próximo, não ajudar o próximo, você não está ajudando a Deus, pessoal. E tem grupo religioso que não entende ainda isso, pessoal. A própria Bíblia fala, porque existem esses conceitos, são desvirtuando você da sua verdadeira humanidade, tá? Aí ele fala, além disso, o humanismo espiritual acredita que o avanço da humanidade como um todo está profundamente ligado ao respeito pelo direito humano, pela justiça social e pela preservação do meio ambiente. A harmonia entre a humanidade e o planeta é vista como uma responsabilidade espiritual. É o cuidado com a terra e com toda a forma de vida em princípios essenciais. Então, pessoal, essa humanidade está ligada ao direito humano, pela justiça social, né, e pela preservação do meio ambiente. Então, quando está acontecendo injustiça, tá, pessoal? Em todas as camadas, você vê que até injustiça, eu vi muita injustiça acontecer no meio religioso aí, onde eu passei. Então, quando acontece a injustiça, essas pessoas não estão colocando esse avanço da humanidade. Por quê? Está fora, está cometendo injustiça, tá? Porque todo mundo quer se dar bem. É o mesmo pensamento que eu vi nos grupos religiosos, todo mundo lá querendo se dar bem, sabe? Então, pessoas estão presas ainda na Matrix. Ela mesmo em um grupo religioso. Porque está se comportando como as outras pessoas estão se comportando. Ela ainda não se tornou esse humanismo espiritual, tá? Para fazer justiça, dar o direito social, ambiental que as pessoas precisam. Imagine como a gente está longe do ideal do ser humano. Só nesse contexto você vai ver que a gente está longe. Aí, o que mais? O papel da espiritualidade no humanismo moderno. Então, qual é o papel da espiritualidade, pessoal? Ele fala, o humanismo espiritual oferece uma abordagem equilibrada para o humanismo moderno. Ele reconhece que em um mundo cada vez mais voltado para o materialismo e a tecnologia e a espiritualidade desempenham um papel
vital no bem-estar humano. Então, pessoal, o que é que ele está falando aqui? Né? Que a gente tem que buscar uma abordagem equilibrada, que é a espiritualidade, né? Trabalhar nossa espiritualidade. Porque ele diz que o mundo está cada vez mais voltado para o materialismo, então para a matéria. Está prendendo o homem aqui nessa matéria. E a tecnologia está fazendo também isso. Então, a espiritualidade, ele fala, desempenha um papel vital nesse bem-estar humano. Então, a espiritualidade tem que estar aí. Esse novo humano, esse novo humanismo tem que estar na vida das pessoas. Senão, a tecnologia que vai estar aí, a mente maligna aí, talvez vá usar até para o mal, como já tem usado aí muita tecnologia para o mal. Porque a tecnologia é boa para trazer benefício para a humanidade. Mas só que a mente, tá? O ser humano está desequilibrado, ele não está acompanhando essa tecnologia. E o que é que acontece? É igual você dar um brinquedo, pode se tornar uma arma, tá? Uma criança pega um revólver, então ele ainda não tem consciência de usar aquilo. Então vai sair apertando, atirando em gente. Então pode causar um estrago muito grande. É o que está acontecendo, tá? Está causando um estrago muito grande que de o ser humano se tornar esse humanismo espiritual, ele está se afastando desse humanismo espiritual, desse novo homem espiritual, tá? Porque esse homem tá sem ética, sem moral, já a pessoa tá aqui, sabe, pessoal? Você vê aí as autoridades que estão no seu posto aí, a maioria deles tudo arrogante aí, pessoal. Não tenho o que falar. É o que está acontecendo. Eu só estou falando o que já está acontecendo, tá? Vocês já estão vendo isso. Aí ele fala, a espiritualidade fornece um alicerce para lidar com a incerteza e o desafio da vida moderna, permitindo que a pessoa encontre sentido e propósito de vida, mesmo em meio à complexidade da existência contemporânea. Então, mesmo nessa perturbação que a gente vive hoje, né, nesse mundo moderno, a gente vai encontrar o nosso propósito, o sentido de vida da nossa existência aqui, mesmo nessa perturbação, tá, pessoal? Quando a gente começar a trabalhar essa espiritualidade, começar a desenvolver esses princípios, né, do amor, da compaixão, da ética, da moral, tá? A gente vai, como é que se diz? Encontrar sentido, mesmo nessa perturbação moderna que a gente vive. Aí ele fala, o humanismo espiritual também oferece uma visão mais ampla sobre o progresso, enfatizando que o desenvolvimento tecnológico e científico deve ser equilibrado com o desenvolvimento espiritual e ético. Então, tem que existir pessoas espiritualizadas que estejam equilibradas nesse desenvolvimento espiritual e ético, para usar esse desenvolvimento tecnológico, né, científico, para o bem de todo. Então, uma pessoa tem que estar espiritualizada e tem que ter essa ética, esse humanismo. Aí seria ótimo, tá, pessoal? Porque existe tecnologia aí que ia nos favorecer muito, tá? Que até agora não favorece, tá? Por causa que falta ainda esse ser humano. Dessa forma, o avanço da humanidade é direcionado não apenas para a conquista material, mas também para uma evolução interior. Então, uma vida espiritual. Então, era para crescer junto. Mas tem gente que está crescendo agora espiritualmente, mas o material também não evolui. As conquistas. Por quê?
tem coisas emperrando aqui. O sistema está emperrando. Tá? Por isso que eu estou falando a vocês. O sistema está atrapalhando, tá? Por causa que esse novo homem tem homens muito malignos aí, tá? Homens do ego aí, da carne, estão dirigindo a humanidade agora, que construiu essa matriz através aí de mentes malignas, sendo usadas essas mentes malignas. O qual, às vezes, a gente que é espiritual deveria acompanhar a conquista material acontecer e não acontece, tá? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, pessoal? Né? Principalmente aqui no Brasil, a riqueza que o Brasil tem, pessoal. Mas ó quantas pessoas vivem em uma situação difícil. Por quê? Tá tudo aí preparado aí por Deus. Mas por que não acontece isso? Entende que o ser humano saiu da visão? Então, aí tem outros seres humanos, tá? Que estão sofrendo essa situação material. Mas mesmo você sofrendo essa, você pode desenvolver a sua espiritualidade, tá, pessoal? Não deixar que isso abale você, tá? Aí, o que mais, pessoal? Agora a pergunta é, vamos lá, porque para não cair igual ontem aqui, né? Para não ficar muito longo, mas você viu que teve querendo gente atrapalhar aqui, tá? Então, agora eu tenho que acelerar aqui o processo para não cair igual ontem. Eu pelo menos dar um tchau. Você, tchau! Né? Então, será que a Bíblia fala sobre esse humanismo espiritual? Que é um homem, né? Um homem de amor, de ética. Será que a Bíblia está falando sobre isso, pessoal? Então, vamos ler. 2 Pedro 3, versículo 18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, ele está mandando quem crescer aqui, pessoal? A pessoa, então, ele está mandando com a pessoa espiritual. Então, ele está falando com o seu ser espiritual. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Entende que a Bíblia não está falando para o humano do ego humano, esse humano, ele está falando com um homem espiritual, tá? E você tem que crescer. Não pode ficar igual muitos têm aí com a síndrome de Peter Pan, tá, pessoal? Sabe a síndrome de Peter Pan? Ficar criança, não quer ter responsabilidade. Porque quando você cresce e amadurece, você cresce para ter uma responsabilidade. E tem muita gente que não quer ter essa responsabilidade. Tá? Aí o que mais? 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, deseje de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, tá, pessoal? Então, o que é que você tem que fazer? Tirar toda a hipocrisia, inveja, engano. Não pode um ser espiritual agora, esse novo ser que vai ser criado à imagem de Cristo, ele não pode ter isso. E ele tem que desejar o leite puro, né? O leite espiritual, que é a palavra de Deus. Para que por meio dela, então, é por meio dessa palavra que você vai crescendo espiritualmente para a salvação. Tá? Agora que provaram que o Senhor é bom. Certo, pessoal? Então, está criando um novo ser espiritual para que se torne, você comece a transmitir uma imagem de um novo ser humano. A Bíblia está falando com esse ser, tá?
Aí ele fala, Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por você, de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso para você viver de maneira digna no Senhor, e tudo agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, esse ser humano, ele está sendo preparado, dando entendimento e sabedoria para que ele frutifique toda boa obra. Então, se torne um ser humano melhor e vá crescendo essa imagem desse Deus na vida dele. É isso que a Bíblia está fazendo, está criando um novo homem, tá? Por isso que Cristo falou, se não nascer de novo, não pode entrar nesse reino espiritual, tá? Ao que mais? Hebreus 5, verso 12 até o 14. Vamos ler aqui, pessoal. Embora essa altura já devesse ser mestre, precisa que alguém ensine você novamente os princípios elementares da palavra de Deus? Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, não podemos ficar como criança, tá, pessoal? O Paulo viu que tinha ali irmão que estava como criança ainda, querendo tomar leite. Oxê, vocês têm que comer comida sólida. Vocês ainda querem tomar leite? E a pessoa é igual eu ter que pegar agora o feijão que minha mãe fez. Eu chego, minha mãe, eu quero leite, eu quero leite. Eu tô como criança. Isso espiritualmente, tá, pessoal? Então não pode ficar criança. Porque você tem que discernir tanto o bem como o mal. Você tem que tomar decisão. Você tem que ter responsabilidade. E é por isso que muita gente entra nessa síndrome de Peter Pan. Tá? Não pode, tá, pessoal? Ao que mais? Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes segui o amor, segui a verdade e o amor, crescendo em tudo que é a cabeça, Cristo, cabeça da igreja. Dele todo o corpo, né, que é a igreja, ajustado, unido pelo auxílio de toda a junta, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte daqueles que está conectado à igreja de Cristo, tá, pessoal? Não é igreja, essas igrejas que você está vendo, né? Que eu vi até uma mulher falando que se não tiver no corpo, vocês não faz parte. Então, por isso que desengrejado não pode ser salvo. Ele está dizendo que a gente que não tem igreja física, tá, pessoal? A gente somos desigrejados. Porque você precisa se afiliar. Então, olha o pensamento dessas pessoas. Ela quer que você se afilie a algum grupo físico aqui. Eu tenho que dar risada, tá, pessoal? Mas é isso, por causa da ignorância, tá, pessoal? Eles estão dizendo que se não tiver numa igreja física dessa, você não está no corpo. Mas esse corpo que Cristo é a cabeça, não é essas igrejas que eles estão falando. Eles colocaram isso na sua mente. Colocaram isso dizendo que essas são a igreja de Cristo. Então, olha quantas aí fala que tem Cristo lá, que é a igreja de Cristo. Mas qual é a igreja? Oh, cada um aqui, mas qual é? Aí você vai para uma, é de aqui tem Cristo, a outra, aqui tem Cristo também. Vai para o grupo dos espiritualistas, aqui tem Cristo também, irmão. E aí, pessoal? Você entende? Deturparam essa passagem aqui, tá, pessoal? Colocando como essas igrejas dele. Então, eu vi
falando nas redes sociais uma mulher, dizendo que o desigrejado não vai ser salvo porque ele não está no corpo. Porque aquele que vai ser salvo é quem está no corpo. Mas que corpo é esse? Aí ele diz, não, o corpo é a igreja. Então, é a igreja. Então, é essa igreja aqui, ó, que eu construí aqui. Essa é a igreja que você tem que estar. Se você sair, você não está mais no corpo. É por isso que muitos cristãos, quando dizem, pensam, eu estou afastado de Deus. Ele não está no grupo lá, né? Muitos pensam assim. Esse é o engano que está acontecendo aí, tá, pessoal? E eu já falei sobre isso aqui, tá? Tem um vídeo aqui eu gravando o que é a igreja verdadeiramente. Tá aqui no meu canal, né? Talvez eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso, tá? Então, a igreja é a igreja espiritual, aonde seu espírito está conectado, tá? Você vai crescer junto no amor. Então, vai se tornar esse ser humano aonde vai transmitir esse amor de Cristo, tá? O que mais? Tito 2, versículo 11 e 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora em todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, à paixão mundana e viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardando uma bendita esperança, a glória manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar boa obra. Então, ele está criando, através desse trabalho que Cristo fez espiritual, ele está criando um povo particular para transmitir a imagem do verdadeiro humano, fazendo as boas. Então, foi para isso que Cristo fez também isso aí, para tirar, nos purificar a maldade que a gente está, nos livrar do ego, tá? O homem do desejo. Tudo isso, tá, pessoal? Aí o que mais? Hebreus 10, 24. E consideremos um ao outro para incentivar o amor e as boas obras. Então, esse novo ser humano, ele vai ter o incentivo de cultivar o amor e as boas obras, pessoal. Tá? 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelo homem, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, então, é Cristo, né? Quanto mais a gente vai se aproximando de Cristo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa física, né? Uma casa física que aqueles que não estão nessa casa física, ele não pode ser salvo. Não é isso que está falando a Bíblia aqui? Uma casa espiritual para ser sacerdote santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. A casa é espiritual, pessoal. E a casa de Deus. Então, aí esses pontos estão dizendo que é a casa de Deus. Se você não tiver nenhuma igreja física, você não vai ser salvo. É muita ignorância, tá, pessoal? Mas é isso, porque falta o conhecimento, tá? Aí, 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Irmão, devemos sempre dar graça a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé de vocês tem que crescer cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, um pelo outro. Então, quando você aumenta a fé, trabalha a espiritualidade, o seu amor vai aumentando. Então, o seu trabalho para com o outro, você vai começar fazendo trabalho para o bem do outro. Então, tem que crescer, tá, pessoal? A fé, o amor, sabe? Tudo isso tem que crescer. Esse é o novo ser humano. O que mais? Efésios 2, versículos 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros,
nem forasteiro, mas concidadão do santo e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce, se tornando o santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados junto para se tornar morada de Deus pelo seu Espírito. Então, é a gente que vai se tornar o templo. Aí chega uma mulher falando que se não tiver na igreja, a igreja física, não tiver no corpo, porque ela entende que o corpo é o corpo, esse corpo aí dessa igreja, se tiver. Entende? Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso é a maioria do que essas pessoas da igreja pensam, tá? São a maioria que pensam assim, tá? E o trabalho é na gente, para a gente se tornar morada espiritual de Deus, se tornar o edifício de Deus, crescendo em amor, então se tornando esse novo humano, né? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá, porque para o tempo não esgotar, né? 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura, e não pode entender, porque ele discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo, tá? Ele vai pensar como, ele vai agir como, ele vai ter a sensibilidade, o amor como Cristo teve, tá? Então, mas o homem natural, ele não vai entender esse comportamento desse homem espiritual, tá? O homem do ego aí, é a imagem que a maioria estão passando aí. Ele não vai entender. Vai dizer, tá louco, é maluco. Tá? É isso que vai acontecer, tá? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 14 e 15. Então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de ensinamento. E também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todo aspecto cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Então, a gente está trabalhando esse humanismo espiritual, tá? Trabalhando essa espiritualidade para a gente passar essa imagem, para a gente se tornar parecido com Cristo. Foi por isso que os apóstolos, né? Os primeiros cristãos, apóstolos, eles estavam transmitindo essa imagem de Cristo e foram chamados de cristão. É por isso que foram chamados de cristão. Agora, tem muitos aí que se diz que é cristão, mas você não vê a imagem de Cristo nele. Só tá com o conceito do nome que aqueles transmitiram a imagem. Só tá carregando o conceito, tá? Então, eles são como criança, levado por um bocado de doutrina aí, tá? Influenciado, tentando mentira aí. Olha, me queimando, falando não é com você. Ó, peraí, pessoal, vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui porque parece que alguém quer chamar a atenção ali de alguma coisa, tá? Não quer deixar eu terminar meu estudo, tá vendo? Não quer deixar eu terminar o meu estudo mesmo. A Angelina tá desde do que ela chegou até agora. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Entende? Porque, olha o que eu tô falando com vocês, pessoas interferem dessa maneira. Então,
tem que falaremos a verdade com amor. Então, esse ser humano vai falar, e todo aspecto cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça da igreja, né? Ele é a cabeça do... Vamos acelerar aqui, tá, pessoal? Porque tá tendo interferência. Aí ele fala, 2 Timóteo 3:16, versículo 16 e 17. Toda a escritura toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, o que é verdadeiro, o que para nos fazer perceber que não está em ordem nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, toda a escritura inspirada por Deus, tá? Não é toda a escritura, toda a Bíblia, não. É aquelas escrituras que foi inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar o que é, para que a gente se torne verdadeiro. Então, reflita esse humano verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando estamos que nos ensina a fazer o que é certo. Então, essa escritura que é inspirada, ela vai nos corrigir. Corrigir quem? Corrigir o nosso espírito, nosso ser. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, ele vai capacitar para que você se torne um ser humano para fazer uma boa obra. Eu estou querendo terminar aqui, tá, pessoal? Estou agoniado para terminar, mas a pessoa não para de falar ali, tá sempre querendo chamar atenção, tá? É difícil, tá, pessoal? Tá alguma coisa acontecendo com a pessoa, tá? Eu preciso sentar, falar para perceber o que é que está acontecendo com essa pessoa. Tá? É preciso perceber, está acontecendo algo aí estranho, tá? É preciso. Aí vamos acelerar aqui, porque já vai acabar o tempo aqui, tá? Hebreus 12:14. Procure viver em paz com todo e busque santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse ser humano, novo ser, ele vai procurar viver em paz com todo e buscar santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ninguém vai ver que Deus está na vida dele. Se ninguém busca essa paz, ele não anda em paz e santificação, ninguém vai ver Deus na sua vida. Deus não existe. Então, você tem que demonstrar que Deus existe, como os apóstolos, né? Transmitiram a imagem de Cristo. Então, eles viram, foi por isso que foram chamados os primeiros cristãos, tá? Primeiro foi chamado os primeiros cristãos. Tá? Tá acontecendo algo, tá, pessoal? Tá, eu tô dizendo a você, não tá normal, tem alguma coisa aí estranha, tá? Não tá fácil, tá, pessoal? Não tá bem, a pessoa não tá bem, então precisa parar para se tornar uma pessoa melhor, tá? Aí ele fala, Efésios 24 e 27. E vos revista do novo homem que é segundo Deus, criado a verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Então, você vê que esse novo homem, tá? Ele é criado na verdadeira justiça e santidade. Então, é um ser humano que vai fazer justiça, ele vai vir com santidade, ele vai refletir a imagem de Cristo, que é a imagem do Criador. Tá? Ele não vai falar mentira, então a ética vai estar com esse ser humano, não vai falar mentira para o seu próximo. Então, quem está mentindo aí, pessoal?
não está passando a imagem desse novo humanismo espiritual, desse novo humano. Não está passando. Está mentindo aí descaradamente nas nossas caras. E pior que é e no meio, né, da religiosidade, né, pessoal? O pior de tudo é isso, né? O que mais? 2 Coríntios 5, versículo 17. Eu vou terminar, tá, pessoal? Porque eu tô vendo que por aqui não vai sossegar, tá? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criação, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, surgiu coisa nova. Então, aquele que está em conexão com Cristo, ele é uma nova criatura. Para fazer, ele é uma nova criação, tá, pessoal? Então, é isso que tem que ver, tá? Ele é uma nova criação. Aí, o que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não mintam um ao outro, visto que você já despiu do velho homem. Então, se você se revestiu de Cristo, você já despiu do velho homem, o homem do ego, né? Com suas práticas, e se revestiram do novo, então, do novo homem espiritual, o qual está sendo renovado em conhecimento, então, através do conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, essa era o que Deus queria, que o ser humano passasse esse humanismo espiritual, que era a imagem do Criador. Foi quando ele fez Adão e Eva. Por isso que ele disse, e Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, né, segundo a sua imagem. Então, segundo a imagem de Deus, que é esse homem espiritual. Mas o que é que aconteceu? Caiu, né? Caiu na cilada aí do inimigo, perdeu a imagem do Criador. O qual agora a gente tem que voltar essa conexão com o Criador. Eu estou querendo falar isso aqui para você, tá, pessoal? Mas a interferência não é fácil. Para vocês entenderem, tá? Não para. Algo está movendo, tá, pessoal? Então, para se tornar essa nova imagem, a gente vai se tornar, então. Por isso que a gente agora precisa voltar à espiritualidade para trabalhar através do conhecimento, a gente vai se renovando esse novo homem. Então, através do conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, então das escrituras, tá? A gente vai se renovar esse novo homem. Tá bom? Eu vou terminar aqui, tá, pessoal? Tinha aqui alguns versículos ainda, mas já chegou a hora, 58 minutos, tá? E aqui ainda tem uma agitação, então vou terminar aqui. Próximas a gente continua aí, tá bom? Tinha alguns versículos aqui eu falar, mas tá tudo certo. O que eu já falei já tá bem falado, tá? Então, agradecer a vocês antes que caia, tá? Porque você viu ontem, eu nem dei tchau a vocês, tá, pessoal? Antes que caia, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!